Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos falar ainda sobre o relé modular da WEG, só que nesse vídeo nós vamos falar especificamente do relé para monitoramento de circuito trifásico, que seria os relés falta de fase ou falta de sequência de fase aí para monitorar o circuito trifásico. Esses relés são bastante usados aí para monitorar circuito trifásico, pelo fato de que se faltar uma fase no circuito trifásico ou no circuito elétrico, para que ele venha desarmar aí um disjuntor em subestação ou desarmar aí um contator que esteja ligado aí para proteger uma máquina, um equipamento aí. Então nós vamos falar aqui, que começa a falar sobre esse relé para monitorar a tensão dos circuitos, né? Então aqui nós vamos começar a falar sobre os modelos de relé. Esse é o da WEG, né, o RMW17, bastante usado aí na área da indústria. Então tem vários modelos. Veja que aqui ele especificou o FF, que seria o modelo falta de fase. Mas tem o FFN, que seria falta de fase com detecção do neutro. Tem o SF, que seria sequência de fase. Tem o FSF, falta e sequência de fase. Tem o FSN, falta e sequência de fase com detecção do neutro. Tem o SS, que seria subtensão e sobretensão em circuito trifásico, ou seja, a tensão está acima ou está abaixo do valor da tensão normal. Tem o SSM, que seria subtensão e sobretensão monofásica, ou seja, a tensão está acima ou está abaixo, então ele monitora o valor da tensão. Então, a tensão não pode estar muito fora daquele valor da tensão nominal. Depois aqui ele mostra o 01, que seria, não tem outra opção, né? Que seria um contato reversível aí do relé. Depois no final aqui ele mostra o D23, se eu quero monitorar aí 220, 380, 440, então para cada tensão tem aí o seu modelo específico. É importante nós conhecermos esses relés falta e sequência de fase, porque alguns fabricantes de equipamentos aí, em alguns casos, eles usam esses relés. Então é importante nós conhecermos, porque nós vamos instalar esse equipamento, de repente o equipamento não funciona. Por que não funciona? Porque muitas vezes tem um relé falta de fase ou monitoramento da sequência de fase que está instalada no equipamento. Então se as fases não tiver na sequência correta, esse relé não vai deixar o equipamento funcionar. Então é importante o eletromecânico aí que trabalha na área da indústria ter esse conhecimento, porque o equipamento não vai funcionar se o relé não estiver funcionando corretamente. Eu até já peguei problemas em relés falta de fase e falta de fase e sequência de fase, em que estava tudo normal, a tensão estava normal, mas ele não comutava a saída, porque estava com problema nesse relé. Então é importante o eletromecânico aí conhecer. Se ele tiver alimentado certinho de forma correta, então é para ele comutar aí a saída. Se ele não tiver comutando a saída, pode ser que, porque a saída é um relé, então às vezes o contato do relé aí ele se rompeu aí com o uso normal. Então é importante conhecer aí. Então tem todos esses modelos aqui. Por isso que é importante saber qual exatamente a função do relé que está sendo usado. Eu não montei nenhum esquema elétrico mostrando aí como usar esses relés, porque tem diversas aplicações aí na área da indústria. É mais para nós termos aí um conhecimento do funcionamento desse relé.
Então nós vamos descer um pouco aqui só para nós entendermos algumas coisas. Ele está explicando aqui o FF, né, que se destina ao monitoramento do sistema trifásico contra queda de uma fase sem o nêutron. E o FFN, que foi aquele que nós mostramos lá no modelo, que ele irá realizar o monitoramento de falta de fase e também da tensão no neutro, com o terminal N, qual obrigatoriamente deverá ser conectado. Ou seja, se eu estou comprando o modelo FFN, então obrigatoriamente eu preciso conectar o neutro nele. Se eu não tiver neutro na linha, eu não posso comprar esse relé. Eu tenho que comprar o FF, que seria só para monitorar as fases só. Então, se ele está monitorando o circuito trifásico, ele vai estar mostrando aqui, né? Então, se eu estou monitorando só as três fases, então eu entro com a fase L1, L2 e L3. Quando eu entrar com essas três fases aqui, que chegar a energia aqui, então ele comuta a saída. Está fechado aqui do 15 para o 16, então ele vai comutar do 15 para o 18. Se as três fases estão conectadas, elas estão normais aí, digamos que é trifásico 220, eu medi aqui, tem 220 entre esse e esse, entre esse e esse, e entre esse e esse. Então é para comutar aqui esse relé de saída. Se ele não estiver comutando, é porque deu algum problema aí com o passar do tempo aí do uso na saída do relé. O outro modelo aqui, que é o FFN, entra com L1, L2 e L3 e também entra com o fio neutro aqui. Então, lembrando que é importante nós conhecermos esses relés e aplicá-los de forma correta. Como os demais relés, então quando eu alimentar ele, ele vai acender o LED verde. Quando ele comutar a saída, vai acender o LED vermelho aqui, dizendo que ele comutou aí a saída. Então ele funciona dessa forma. Aqui seria o SF também, entra com as três fases aqui, seria para fazer aí o monitoramento. E também da mesma forma ele funciona da mesma forma dos demais, que seria a sequência de fases. Ou seja, eu entrei com as fases aqui, o relé não funcionou, então eu preciso, se eu não sei qual que é a L1, a L2 e L3, assim, é comum nós não sabermos quem é L1, quem é L2, quem é L3 no circuito trifásico. Então eu conectei as três fases aqui, ele não funcionou, eu preciso inverter duas fases aqui no meu circuito, na entrada do meu circuito. Ó. Digamos que eu estou ligando o equipamento não funcionou porque ele tem um relé de sequência de fases. Então eu preciso inverter as duas fases lá para que ele possa funcionar. Então é importante nós conhecermos isso. Alguém pode falar, não, mas eu não sei quem é L1, quem é L2, quem é L3 no meu circuito elétrico, para que eu possa entrar corretamente no relé de sequência de fases. Então preciso inverter duas fases aí para que ele possa funcionar. Ele está falando aqui dos demais, também não muda muita coisa. As informações também são parecidas, elas se repetem. E aqui, se eu estou monitorando, aqui seria para monitorar as três fases, aqui para monitorar as duas fases. Veja que já não tem L1 e L2, tá? Como A1 e como A2. Se a tensão aplicada nos terminais A1 e A2 para a versão monofásica e terminais L1, L2 e L3 para a versão trifásica estiver correta, o relé de saída é energizado, fechando os contatos. Então, como os demais também, a hora que eu aplicar a tensão aqui e tiver tudo corretamente, o valor de tensão estiver dentro aí do valor ajustado, então ele vai comutar a saída, tanto no relé
para monitoramento trifásico como para o monitoramento monofásico. Então ele vai comutar aí a saída perfeitamente. Então vamos retornar aqui, porque ele tem também dois potenciômetros aqui para ajustar a sensibilidade. Então é importante nós conhecermos isso aqui, porque se nós formos usar, é importante nós conhecermos o funcionamento dele para que possamos aí ajustar a sensibilidade, porque se ele tiver muito sensível, ele pode estar desligando aí o circuito elétrico a todo momento, porque a sensibilidade pode estar muito baixa. Então é importante nós conhecermos isso. Um deles a acessibilidade, o outro seria aí o valor de tensão, quanto que ele pode estar fora da tensão nominal da fase aí. Então, é importante nós nos atentarmos a esses detalhes para que possamos aplicar de forma correta, e também mesmo que não vamos aplicar, mas nós conhecermos, porque algumas máquinas e equipamentos vêm com esses componentes aí. Então se der algum problema, nós precisamos conhecer aí o seu funcionamento. Beleza, pessoal? Um abraço e até mais.